Graças e paz, pessoal. Vamos estar começando aqui, tá? Mais uma parte. A gente já falou um pouco sobre a introdução, a ciência, a teologia, e eu parei falando sobre um pouco dos modelos de integração, né? Então, basicamente o livro lá vai trazer para nós seis modelos, tá? Não quer dizer que só existam esses seis, e como eu já tinha dito, não quer dizer que você tem que escolher um ou excluir o outro. Muito pelo contrário, dá até para você integrar alguns aí, ou talvez integrar ideias, né? Misturar até, quem sabe, fazer mais modelos. Beleza? Então, eu parei falando para vocês nessa parte aqui, justamente do modelo 6, que é o que no livro eles vão trazer como a ciência teísta, tá? Eu quero só fazer uns comentários, até por isso que eu parei aquele vídeo e vou começar outro, ainda tem, além de ter mais coisa, eu tenho alguns comentários para fazer justamente sobre esse modelo 6, ou a chamada ciência teísta aí por eles, tá? Bem, particularmente como estudante de teologia, eu tenho algumas ressalvas, como alguém que estuda, obviamente sempre vai ter suas críticas, porque me parece que muitas vezes, na prática, esse pessoal da ciência teísta, eles colocam mais a ciência na frente do teísmo, né? Me parece que muitas vezes eles são muito mais cientistas do que teólogos, então tem um julgo desigual, digamos assim. Mas, só um comentário meu, às vezes até aquele ar de cientificismo, de que a ciência explica ou ela é superior, às vezes tem um pouco, tá? Talvez você até note isso, geralmente nessa ciência teísta, né? Não uma equivalência aí, mas talvez uma superioridade da ciência. Então, é só uma opinião, tá? Uma questão que penso eu, né, que aparece um pouco, até senti talvez alguns argumentos do próprio livro, dos próprios autores, embora eles façam também críticas à ciência teísta, tá? Então, como que a gente viu, o modelo lá, eu já tinha explicado isso na aula passada, se você acompanhou ela. O Big Bang é um exemplo justamente da integração de ciência e da teologia, né, onde a gente pega um pressuposto teológico, que Deus criou tudo, e o Big Bang é justamente uma teoria científica dizendo que o universo teve um começo, o que vai, né, casar essas duas ideias. Tá? Agora, qual que é um grande problema na integração? Então, nós estamos falando de modelos. Um grande problema na integração é o naturalismo metodológico. Tá? Apesar da palavra ser grande aí, né, não é comum nós escutarmos ela basicamente ela é até meio simples de explicar. Quer dizer que na ciência nós temos que ter uma abordagem naturalista, ou seja, a metodologia que nós vamos levar para se fazer ciência ou para guiar a ciência, ela tem que ser natural, né? O mais natural possível, dentro daquilo que é tido como natureza, e não tido, por exemplo, como aquilo que é cultural ou sobrenatural ou né, teológico, filosófico. Por que, que o naturalismo metodológico ele pode ser um problema? Não é que ele seja um problema, tá? Na verdade, até a gente vai ver que ali do chama nota de rodapé, ele pode ser muito bem usado para explicar algumas áreas científicas. Ele vai ser algum problema por conta da forma como essa abordagem é feita, tá? Então, acompanha comigo. O que, que essa abordagem ela vai fazer? Basicamente, ela vai entender que como nós estamos estudando a natureza, ou como a ciência basicamente estuda isso, né? Estuda fenômenos, eventos, causas naturais, a resposta está lá dentro. E ela só vai observar dentro dessa perspectiva. Então a gente vai ver que talvez isso seja até prejudicial para a gente encontrar uma resposta final ou uma resposta que seja exaustiva, suficiente. Tá? Então, para a gente compreender melhor o que seria o naturalismo metodológico, tem alguns pressupostos aí, tá? Ou seja, as características principais. Então, isso é para você entender o que é o naturalismo metodológico e a gente vai ver talvez onde ele atrapalha ou às vezes até quais são as vantagens dele, tá? É importante dizer que muito cientista ele tem essa abordagem, tá? E talvez esse seja um dos fatores porque eles criticam outras abordagens que não sigam esse método aí. Tá. Primeiro ali a característica, a particularidade é a seguinte, ó. A ciência natural explica os fenômenos naturais contingentes, estritamente da perspectiva de outros fenômenos naturais contingentes. Então, vou explicar. O que quer dizer aqui?
quer dizer que a ciência, então, ela é natural. Tá? O tipo de ciência que é feita é uma ciência natural, então não confunda com um outro tipo de ciência, já é primeiramente aí. Mas ela vai explicar os fenômenos que são naturais, né? Ou seja, os contingentes, não os necessários. Né? Contingente quer dizer algo que não tem a necessidade, simplesmente está aí. E isso vai ser só da perspectiva de outros fenômenos contingentes. Então, por exemplo, se eu for estudar por que chove, né, é uma ciência natural e eu vou explicar isso de acordo com outros fenômenos naturais. Tá? E aí vamos lá, as explicações devem se referir apenas aos eventos e objetos naturais, e não às ações e escolhas pessoais dos agentes divinos e humanos. Então, aqui por isso que eu digo que já talvez seja um problema em algumas explicações e algumas respostas. Vou dar um exemplo, eu falei aqui da chuva, vou dar um exemplo simples. Talvez como a questão assim, vamos imaginar, por que sai água da torneira? Então, quem tem água em casa encanada, ele sabe que simplesmente se você girar o mecanismo vai sair água. Vamos supor que nós fôssemos fazer uma abordagem, uma metodologia natural de como que sai água da torneira. Nós diríamos lá que tem mecanismo que funciona assim, assado, que a água está num certo lugar, que vai vir por cano, bomba e tudo mais. Só que, por exemplo, às vezes a resposta é por que sai água da torneira? Porque eu quis virar. Então, porque eu quis virar a torneira, porque eu quis abrir. Também é uma resposta, não é? Por exemplo, por que o carro ele anda? Nós podemos dar uma abordagem, né, mais natural e mecânica, ou nós podemos dizer, o carro anda porque eu tive vontade de ligar ele e ir até certo lugar. Então a gente vai perceber que essa abordagem mais naturalista, ela não vai se referir a eventos ou objetos que levem em consideração as ações e escolhas aí, que seja de agente divino ou humano. Ou seja, ela não vai explicar isso. Né? Basicamente, ela não vai explicar. Só que é importante. Tá? Quando nós vamos pensar, talvez em algumas questões, até respostas, não só da ciência em si, mas de estudos científicos de outras questões, há envolvido vontade, desejo, ação, escolha humana, e isso, da minha perspectiva, né, penso eu que tem que ser levado em consideração sim, dependendo aí o que nós vamos estar querendo estudar, tá? Então, basicamente é isso. Segunda né, pressuposto aí, as respostas das questões da ciência devem ser buscadas dentro da natureza, na ordem contingente criada. Ou seja, a resposta da natureza está dentro da própria natureza. Né? Aqui seria mais ou menos assim, digamos, até separar um pouco questão de teologia e outros estudos. Não é? Vamos dizer assim, olha, Deus tem espaço? Talvez numa abordagem dessa. Não é que Deus não tem espaço, mas é que Deus talvez é sem sentido ou irrelevante, já que uma vez a gente vai buscar a resposta dentro da natureza. Tá? Nós não vamos buscar fora da natureza. Então, tudo que passe disso nessa abordagem naturalista, ela vai ser sem sentido, ela é irrelevante, não precisa, tá? Ela não está se propondo a explicar, tá bom? Não é que ela nega, não é que o naturalismo metodológico negue que existem agentes divinos, negue que existem agentes humanos, negue vontade, escolha, emoção, alguma coisa assim, não. Mas ela simplesmente não leva em consideração, tá bom? Então, não quer dizer que é uma perspectiva contra Deus. Como até disse, até os próprios autores do livro, eles vão encaixar ali isso, talvez algum tipo de abordagem. E a terceira coisa aqui que eles colocam é o seguinte: o mais importante para a ciência é explicar como, e isso descreve padrões regulares empiricamente observáveis no mundo. E esse como é um mecanismo natural. Então, o que esse pressuposto quer tratar aqui? Quer dizer, ele está mais ou menos norteando, né, o que a ciência ela vai explicar. E o que ela vai explicar é o como. Ou seja, ela não faz parte dessa abordagem explicar o porquê, o onde, quem, por quais razões, motivos, não, é só o como. Então,
Ela não vai explicar ela vai explicar como o relógio funciona. Ela não vai explicar por que fizeram um relógio assim, né? Se é uma vontade da pessoa ter um design, um layout, fazer que ele funcione, não. Ela não vai levar isso em consideração. Ela vai entender que o mais importante é explicar como, tá? Então, não é que essa abordagem ela tem ali ela represente necessariamente ela em si um problema, mas se nós formos trabalhar baseados nos pressupostos dela, nós vamos ter um problema, e como eu já coloquei que é reforçar, nós vamos ter inclusive uma resposta, uma explicação que talvez não é satisfatória. Nós sabemos que por que, quando, onde, quem, por quais razões, também são formas de se fazer estudos científicos e também são importantes para certas respostas, tá? Então, onde que a gente, por exemplo, pode encontrar isso? Esse pressuposto ele pode ser muito bem utilizado, inclusive agora na pandemia. Então, nós temos aí a questão do Covid, né? Eu mesmo estou na minha casa aí esses dias de quarentena, tudo mais, isolado. E onde ele vai ser importante? Se a gente para pensar, nós vamos estudar o Covid. O mais importante, talvez, num momento como esse, é tentar procurar quem? Os agentes humanos, tentar ver qual razão, motivo, ou talvez ver como funciona o vírus, como neutralizar, como ter uma vacina, como ter questões que possam melhorar a saúde da população, para que menos pessoas sejam infectadas. Então, com certeza, tem o seu lugar, tá? E aí, uma coisa que a gente pode ter ali, eu deixei de nota de rodapé, o naturalismo metodológico, ele pode ser muito bem aplicado em algumas áreas, por exemplo, química, física, tá? Porque justamente elas vão se preocupar mais com isso. Então, uma coisa simples, nós vamos ver a reação de dois agentes químicos, nós vamos trabalhar alguma coisa física. É irrelevante a gente ficar pensando em assuntos que são externos, ou talvez não vai agregar em nada você ficar trazendo outras questões. Então, é uma abordagem que vai ser bem aplicada, tá? Porém, só como eu quero lembrar, nem sempre ele vai dar uma resposta exaustiva e final sobre os eventos. Isso é importante deixar bem claro. Uma vez que a ciência, como a gente até mencionou já, eu mencionei, né, no vídeo passado, ela tem um compromisso com a verdade ali e ela tem um compromisso realmente com aquilo que é de fato, tá? Uma questão que vai ser muito abordada aqui no naturalismo metodológico, eu percebo, é que talvez ele vai ter aquele modelo de integração mais complementar, onde talvez a ciência vai dar uma perspectiva e a teologia, a psicologia, outras áreas elas vão dar uma visão complementar ali, tá? Mas não necessariamente quer dizer que ele esteja ali correto. Qual que é um dos problemas? O que me parece um pouco às vezes é também aquela questão do cientificismo, tá? Me parece que se nós formos levar o naturalismo nessa abordagem naturalista, de fato, talvez a gente vai traçar uma linha e uma divisão entre aquilo que é ciência e aquilo que não é. E infelizmente que muitos eles fazem isso, tá? Até inclusive eles colocam no livro e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é o seguinte, os critérios que alguns usam para dizer o que é ciência, por exemplo, só é ciência aquilo que é orientado por lei natural, que é empiricamente testável, que pode ser adotado por experiência ou por meio ali de experimentos, se pode ser falsificável, mensurável, quantificável, tem que envolver previsões ou ser repetitivo. Se isso aqui é só ciência, muita coisa do que é ciência ela não vai ser colocada, tá? Isso é importante deixar claro aqui. Então, talvez essa linha que vai se traçar, que essa abordagem é melhor ou que ela é correta, isso pode trazer problemas sim. Não só para até a questão da integração de teologia e ciência, até para outras abordagens científicas. Como eu mencionei no começo do outro vídeo, a gente sabe que não existe só o método científico, existe metodologia, tem várias coisas. Então, você limitar a uma, você é descartar muita coisa que realmente é de fato científico e é conhecimento valioso, tá? Então, até uma observação que eles fazem interessante no livro é o seguinte, que muitos cientistas, eles sustentam suas teorias só por palavras,
tá? Eu vou dar um exemplo até mais para frente ali de uma série que eu assisti, que é uma série, digamos assim, científica, de cunho científico, e eles sustentam as teorias dele, não por exemplo, essas abordagens que nós acabamos de ver, mas muitas coisas que eles dizem lá são simplesmente sustentadas por teorias. Né? Então é quase como acreditar na palavra do cientista que está dizendo. Né? Ou eles só conseguem provar isso por meio de fórmulas, né, e teorias que eles mesmos fizeram. Então até talvez a gente vai ter um movimento circular. Né? O que prova a minha teoria é a fórmula que eu fiz. Então, bem, eu vou acreditar na sua teoria porque a fórmula que você diz está certa. Mas se essa fórmula não se encaixa dentro dos padrões que nós acabamos de citar, né, eu não estou dizendo que é errado, eu acredito que isso é uma forma correta de se fazer ciência, tá? Teoria e fórmulas. Só estou dizendo que esse tipo de ciência ela vai ser descartada por algumas pessoas que têm essa abordagem. Tá? Isso é importante deixar bem claro. Então, por exemplo, o que às vezes acontece muito aí, que é até um problema do cientificismo que a gente vai ver nessa abordagem naturalista. Psicologia, teologia e sociologia, elas talvez vão ser consideradas pseudociências, porque elas não vão ter esse critério. Tá? E a história é talvez uma ciência inferior ali, porque ela não vai agregar tanto. Tá? Só que é uma coisa interessante nós deixarmos bem claro aqui. Tá? Até o que eu coloquei ali de rodapé ali, ó, sobre Stephen Hawking. A gente tem, Stephen Hawking foi um cientista, né, morreu há alguns anos, e ele teve algumas teorias que trouxeram muito avanço para a questão da cosmologia, só que até pouco tempo depois que ele morreu, algumas ali foram provadas falsas, que tinha erros, tudo mais, foram modificadas, e nem por isso, nem por ele estar errado, nós chamamos ele de um pseudocientista. Ele é um cientista respeitado, foi um homem brilhante, uma história de vida, não é, de superação. Mas você percebe que se nós formos ter essa abordagem, né, se nós formos levar ela de fato, nós vamos ter problema até com outros cientistas. Tá? E é interessante aqui, ó, o que os autores, vamos ler aqui embaixo, depois eu volto naquela parte de Deus ali na ciência. Como bem observa os autores, mesmo aí, se teorias criacionistas, eu vou falar já delas, por isso é importante a gente entrar nessa parte. Mesmo se teorias criacionistas forem falsas, isso não quer dizer que elas não sejam científicas. Há uma diferença entre uma teoria ser científica, verdadeira ou falsa, e não ser realmente uma teoria científica. Então, o que os autores vão lembrar? Nós temos três coisas aqui. Se isso é uma teoria científica verdadeira, falsa, ou dizer que ela não é. Por quê? Se eu digo que toda teoria científica que é falsa ou que se prova errado não é ciência, logo, né, filosoficamente falando, eu, por exemplo, tenho que descartar Stephen Hawking e na história da ciência vários outros cientistas que já tiveram as suas teorias provadas erradas. E não é isso, tá? Quando a gente estuda ciência ou a história da ciência, muita gente, que muito pensamento hoje mudou, é diferente, nós ainda assim chamamos eles de cientistas. Pela contribuição, pelo compromisso com a verdade, pelo compromisso com uma metodologia. Então, nem por isso nós descartamos. Então, isso é importante por quê? Porque, olha só, os defensores do naturalismo metodológico tomam a última posição. Mas eles ainda não possuem o ônus da prova necessário para sustentar essa acusação. Ou seja, quem vai defender o naturalismo metodológico e vai dizer que, por exemplo, teorias criacionistas ou teorias que levem Deus em consideração, fé, fatores externos, agentes divinos e humanos. Quem dizer que isso não é ciência, além deles terem que descartar muito do que é científico, eles também, infelizmente, vão ter que provar o que eles não conseguem, tá? Esse ônus da prova eles não têm para acusar de que não é, tá? E por que eu disse da questão de teorias criacionistas? Porque nós vamos estudar. Então, eu estou falando de integração entre ciência e teologia, e a gente vai trazer de estudo de caso isso, tá? Nós vamos trazer de estudo de caso aí teorias sobre a criação, já que é um assunto onde fé e ciência parece que se chocam muito. Então, a gente vai testar na prática lá. Se você escolher algum modelo ou misturar alguns, vai ser hora de você pensar neles, beleza? E é interessante aqui, ó, que eu coloquei, ó,
sobre rejeitar a Deus. Tá? Se nós vamos rejeitar Deus na ciência porque ele não pode ser observado, nós temos que rejeitar tudo que não é observável, que se apoia apenas em teoria. E na verdade tem muita coisa. Até esses dias quando eu li isso, eu parei para pensar. A gente já viu isso em muito livro de ciência. Tem muita coisa em ciência, nos livros, que você, por exemplo, não tem foto. Então, talvez, por exemplo, num livro de biologia, quando vai falar de um animal, de um leão, tem uma foto. E algumas áreas da ciência, alguns livros de ciência, quando elas abordam alguns assuntos até talvez do micro-universo ali ou do universo de forma mais macro, cosmologia, muitas vezes nós não encontramos, por exemplo, fotos ou nada que é observável. Nós encontramos às vezes modelos 3D criados, nós encontramos imagens que simulam uma teoria. E se Deus ele é rejeitado pelo motivo de não ser observado, essas coisas também deveriam ser, porque elas estão apoiadas apenas em teoria. Elas não foram ali observáveis, né? A prova disso é que o que eles trazem no livro da ciência é isso. Então, nós não rejeitamos, acho que não tem que se rejeitar. Por exemplo, se a gente vê num livro um modelo de alguma teoria, né, colocado ali, seja do universo macro ou uma questão de atômica, subatômica, nós talvez não vamos rejeitar. Eu acho que tem seu valor, mas é interessante a gente pensar que a ciência vai rejeitar Deus porque ele não pode ser observado, mas vai aceitar outras coisas. Então, isso é no mínimo hipocrisia ali. 2 pesos, 2 medidas, tá? Então, nós vamos aí para a questão agora dessas teorias. Então, o objetivo aqui, né, dos 2 vídeos é justamente isso, é integrar ciência e teologia. Então, a gente vai pegar esse estudo de caso aí, né? Eu sei que quando a gente fala de se foi criado, se não foi criado, se evolução, se não foi, essas duas coisas conversam, é interessante você ter. Então a gente teve os 6 modelos, que a gente passou lá no último vídeo. Qualquer coisa você pode pausar aqui, ver lá o finalzinho lá do vídeo onde a gente fala dos 6 modelos para tentar associar. Beleza? Eu não vou passar de novo os modelos aqui. Só que tem uma coisa que é importante antes da gente falar, tá? Inclusive uma coisa que faz anos que eu tinha visto e já tinha até comentado com várias pessoas quando a gente entra nesse debate e fala. Eu tenho inclusive várias aulas sobre cosmogonia que eu ainda não gravei, mas eu tenho já material. E é interessante a gente definir, porque o que eu aprendi na escola, que basicamente acho que ainda se ensina hoje, é que na escola só existe evolução. E essa evolução parece até conforme aquelas teorias que a gente vê de filme de super-herói e tudo mais, que na verdade elas até carecem de apoio, de base teórica ali a respeito da genética, de como funciona o DNA humano. Mas enfim, os conceitos que são importantes deixar bem claro aqui em evolução. Não existe evolução apenas, existe micro e macroevolução. Tá? Por exemplo, nós aprendemos na escola que sem razão, de forma natural, aleatória e cega, houve uma evolução, mas que na verdade é uma macroevolução. Ou várias macroevoluções ao longo da história. Tá? Então, a gente aprendeu lá que no Big Bang aconteceu aquilo, explodiu, tudo mais, aquela expansão, aquela matéria inanimada se torna animada e depois ela vai se organizar em forma de vida e essa vida ela vai se desenvolver por meio de processo de seleção natural. O mais apto ele vai sobreviver e tudo mais, e ele vai tendo ali. Mas isso não é uma evolução, isso é uma macroevolução, tá? Algo que não é observado. Por exemplo, o que nós temos observado através de estudos científicos é microevolução, tá? Inclusive eu coloquei aqui um caso das águas-vivas, eu lembro até hoje. Assim que eu comecei a estudar isso, foi uma matéria se não me engano, da BBC, e o título era assim, né? O título é bem tendencioso. A evolução está acontecendo diante dos nossos olhos. E o que a matéria ela trazia? Ela trazia águas-vivas que, por ela estar numa região sem predador natural, que se não me engano acho que é tubarão, acho que é perto da Austrália ou África do Sul, ela nasceu sem ferrão e elas estavam nascendo sem ferrão por não ter. E aconteceu que logo você já tinha quase uma espécie de água-viva, né? Ou uma família, uma comunidade ali, eu não lembro a matéria, acho que foi 2015 isso, sem ferrão. Isso é uma evolução? Isso é uma microevolução, tá? Isso não é uma macro. A água-viva, ela, por exemplo, não virou tubarão, ela não saiu da água, tá?
ela continua sendo uma água viva. E não necessariamente, por exemplo, nesse caso da microevolução, isso talvez represente uma evolução de fato. Talvez nascer sem ferrão, que é um mecanismo de defesa, as torna vulneráveis para predadores. Então não tem naquele momento. Quem garante que, por exemplo, 2015, 2019, 2020, chegou predadores lá e acabou com elas. Tá? Então isso é importante. Outra coisa aqui, deixando bem claro, sobre a evolução que a gente vai ver, o fator determinante não é o tempo, é genética. Tá? Isso é uma inferência muito errada da evolução, de que o tempo ele não vai fazer nada evoluir. A gente percebe até pelas leis da física que o tempo ele vai desgastar e corromper, e não fazer as coisas evoluírem. Mas isso é um assunto controverso. Então, só para deixar bem claro, a gente tem exemplos, mas não de evolução macro, evolução micro. Né? Evolução onde, por exemplo, você pode ter uma determinada raça, o cachorro, evoluindo ali, mas ele não vai sair daquilo, né? Ele não vai deixar de ser aquela espécie. Isso a gente nunca observou. Tanto que uma coisa que muito se debatia há séculos e ainda não aconteceu é que talvez espécies intermediárias, por exemplo, como o ornitorrinco, elas iriam evoluir, ou descendentes dele iriam pular para alguma espécie mais avançada. E isso simplesmente não foi observado, eles continuam sendo aquilo, tá? Então, qual que é o problema da macroevolução? Que inclusive o problema dela aí só vai responder usando Deus, colocando Deus para preencher as brechas se você for um evolucionista. E a gente vai ver que depois tem um problema com isso. Mas qual que é o problema dela? Primeiro é como tudo se inicia. Tá? Como que o desorganizado se torna organizado? Porque há um universo organizado e nós percebemos pela ciência que não, que existem leis, que existe organização. O mundo tem uma forma de se organizar. E ele se auto-organizar, não sei se talvez parece filosoficamente, cientificamente, uma ideia a ser defendida. Como o inanimado se tornou animado, né? Ou seja, como aquilo que não tem vida, criou vida. Também, de forma aleatória e cega, se criou a vida, ou ela se autocriou. Como que o irracional se torna racional, tá? Esse também é uma grande questão, principalmente quando a gente fala quem defende a evolução do homem, que o homem era um símio, né? Era uma forma ali, né, de macaco. Como que tem a racionalidade? A gente percebeu que isso não acontece. O irracional se torna racional. Tá? Tudo isso ele não vai ter base ou evidência suficiente. Isso, inclusive até agora pegando o cientificismo ou uma abordagem naturalista, você teria que rejeitar a evolução de acordo com aqueles princípios, porque eles são baseados em teorias. Eles não são baseados em ciência feita, principalmente em laboratório. Eles são baseados em basicamente crenças. Né? E diria eu que tem que ter mais fé nisso do que em Deus. Né? Tem que ter mais fé que de forma natural, aleatória e cega aconteceu essas coisas do que Deus. Tá bom? E, como eu coloquei aqui, quem vai ter a questão macroevolucionista, achando que é o tempo, o fator determinante, ele vai ignorar uma lei básica de observação, que o tempo ele não vai aprimorar nada, só desgastar. Tá? O passar do tempo, que essa é uma ideia muito errada da macroevolução, é que o passar do tempo ele vai fazer com que os limites se rompam, ou que essas espécies que estão à beira de uma evolução, elas vão conseguir romper com isso. Tá? Isso é teoria científica, isso é importante deixar bem claro. Mas vamos lá então, vamos tentar integrar. Vamos tentar integrar então alguns modelos da criação, que obviamente eu estou trazendo de uma perspectiva teológica, tá? Com ciência. E eu vou falar para vocês rapidamente, isso aqui é muito bacana, tá? A gente ter a nossa posição, ter as nossas ideias, porque eles justamente, alguns vão de conflito direto com a ciência e outros eles procuram ali conciliar. O primeiro modelo, que inclusive é o mais comum para a Terra, é dizer que a Terra é jovem. Ele vai se apoiar numa interpretação literal da Bíblia. Então, quando a gente lê lá em Gênesis 1, Deus fez o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Tudo isso são dias, eles entendem que são dias literais de 24 horas. Tá? Se eu não me engano, acho que foi no século 17 ou 18
que foi onde acho que um teólogo, filósofo, ele pegou as genealogias da Bíblia e somando as idades, né? Então, tipo assim, Matusalém tinha 900 anos, o outro tinha 800, 900. Ele foi somando e ele fez uma espécie de caminho de volta de Jesus, né? Ou da nossa era, ele foi voltando até Adão. Então, ele pegou essa genealogia e chegou à conclusão de que a Terra teria mais ou menos 6.000 anos, tá? Então, essa é uma ideia que até, na verdade, foi boa parte da história, né, da igreja, boa parte da história da humanidade se acreditou isso, que a Terra é jovem. Tá? Basicamente, eles vão dizer então que a Terra tem 6, 10 até 20 mil anos. 20 mil anos assim, é o que talvez a gente encontra no máximo ali gente defendendo. Tá? Então a Terra vai ter no máximo estourando isso. Tá? Então, qual que é o problema, por exemplo, dessa teoria teológica aí da criação da Terra? Vai se dizer que a Terra já foi criada como nós conhecemos, então já madura, e não faz sentido, por exemplo, se a gente for levar uma perspectiva evolucionista, Deus criar aos poucos, ou Deus criar algo incompleto, talvez não está de acordo com o caráter de Deus, digamos assim, tá? Esse talvez é um pressuposto aí. Tá. Qual que obviamente é o problema disso, que a gente já vai perceber aqui de cara, é que talvez a ciência não concorda, mas a gente vai chegar lá nas objeções. É importante também deixar bem claro que onde a teoria ou quem defende ela vai se apoiar no fato de que há erros, inclusive não há nem concordância nos métodos de datação geocronológicas usados pelos cientistas. Tá? Isso o N. Gruden mesmo deixa bem claro na sistemática dele. Tem pelo menos 3 jeitos de nós datarmos. Então, isso em si não é um problema. Mas, quem defende a teoria de que a Terra é jovem, ele vai usar isso como argumento. Ele vai dizer lá, tá vendo? Ó, tem vários jeitos de medir a Terra. Como não tem um, e tem erros ainda, eles erram, então não tem certeza. Isso é falho, a gente tem que se confiar na Bíblia, na genealogia da Bíblia, tomar isso como literal, porque essa é a verdade. Então seria mais ou menos essa abordagem aí, né? A gente vai descartar a ciência em várias partes, porque quando o assunto é isso aqui, Bíblia ou tudo mais, ela não tem vez. Ela se percebe falha, se percebe que o homem tem seus erros. Seria mais ou menos essa ideia, tá? E, por exemplo, quando ele vai responder sobre fósseis, rocha ou o aspecto atual da Terra, que obviamente parece muito mais que 20 mil anos, a Terra está mais acabada que isso, não é tão jovem assim, eles vão responder justamente o quê? Que foi o pecado que faz a criação se deteriorar de forma muito rápida. Então, parece que são milhões de anos, não, mas só tem 20 mil mesmo. Mas o pecado, a corrupção humana, toda a terra, a criação como ela geme por isso, então aconteceu que ela se deteriora muito mais rápido do que deveria ser. Tá? Outra explicação também que eles vão ter é o seguinte, é usar o dilúvio para isso. Tá? A Terra então ela era bonita, lá tudo certinha, e o dilúvio foi um evento, né, como a gente sabe, não só pelo relato bíblico, mas o relato até de outras histórias, é uma narrativa de que toda a Terra foi inundada, né, sobre a água e tudo mais, e isso, aí eles vão defender a Terra, o pessoal da Terra Jovem, que isso arrasou com a questão de como a Terra e a deteriorou. Então ela foi criada há 20 mil anos, mas o impacto que o dilúvio trouxe para a Terra, para a criação em si, fez isso, tá bom? Não estou dizendo que, por exemplo, cientificamente ou em teoria, um evento como o dilúvio poderia fazer isso, tá? Eu nem sei dizer, mas é o que eles vão colocar ali. Quais vão ser, por exemplo, as objeções, tá? Não só dessa teoria, mas eu quero que você tenha uma perspectiva de integração, tentando como que isso se integra com a ciência. Quais vão ser os problemas? O primeiro, obviamente, é que a ciência discorde muito, e muito dessa data, no mínimo em milhões de anos. Tá? Isso desde a época de Darwin, já século XIX, se diziam em 10, 50 milhões de anos. Tá? Isso então já é um problema científico aqui para integrar. A gente teria que submeter a ciência, o conhecimento científico à teologia ou a uma suposta teoria teológica. Tá? Isso também não é a verdade da teologia. Segunda objeção, e isso aqui é uma objeção inclusive teológica, que vai favorecer a interpretação de quem gosta da ciência,
A Bíblia não deve ser toda levada no literal. Tá? Então, nós pegarmos Gênesis 1 a 3 e levar no literal, talvez toda essa narrativa, nós vamos ter um problema. Por exemplo, vou deixar um texto aqui de Mateus 18. Se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira para longe de ti. Porque é melhor entrar na vida coxa ou aleijado do que, tendo as duas mãos, dois pés, ser lançado no fogo no inferno. Então, se a gente pegar esse texto de Mateus e falar, não, minha mão me faz pecar, eu vou cortar minha mão fora. Meu olho me faz pecar, eu vou cortar. Né? A gente vai chegar à seguinte conclusão, de que o desejo pecaminoso ainda está dentro de nós. Tá? Não vou fazer aqui uma graça, uma piadinha, mas aleijado e coxo também ele vai pecar. Tá? Nós sabemos que pessoas que também elas, às vezes não têm todos os órgãos completos, eles também são passíveis de pecar e de ser lançado no fogo do inferno. Então não dá para se tomar de forma literal. Tá? E obviamente isso favorece quem vai tentar trazer uma outra interpretação que a gente vai ver logo logo. Tá? E também qual que é o problema? Geralmente a Terra Jovem hoje em dia, muita gente que está adepta a ela, infelizmente estão defendendo a Terra plana. Né? Aquela questão do terraplanismo que a gente viu foi muito forte em 2019, 2020. Tem muita gente aproveitando a Terra Jovem. Tá? E talvez eu percebo que, tirando alguns exageros, né, muita gente tenta subverter a ciência e a teologia para se caber na ideia que tem. Tá? Mas isso aí, dá para se integrar a ciência e teologia dentro desse modelo? Dá, mas a gente já vai perceber quais são as consequências. Outro ali que eles vão trazer no livro, só para dizer uma coisa, pessoal, eu tenho quando eu falo sobre cosmogonia, tem acho que uns 5 modelos, tá? Aqui no livro eles trouxeram 3, então respeito aos autores, eu trouxe 3 só. E também para não se alongar muito. Outra questão é justamente o criacionismo progressivo. Então, o que ele vai diferenciar aí? Essa teoria. Ela vai dizer que Deus criou tudo de forma progressiva em determinados períodos de tempo. Tá? É interessante deixar bem claro, isso não é teoria evolucionista, tá? Não é progressiva no sentido assim de linear, não. Talvez seja no sentido de escada, onde Deus ele atua e a criação sobe e depois ela continua de forma natural. Tá? Progressivo não quer dizer evolução. Esse é diferente, não confunda. Tá? Mas ela é uma teoria bem semelhante. Inclusive, tem uma teoria teológica que é a da lacuna, que tem pessoas que defendem na teologia essa teoria, não vou falar dela aqui, mas ela se parece um pouco e também vai se parecer com o evolucionismo teísta, tá? Mas ela é diferente. Por que ela é diferente? Por exemplo, a teoria que é da lacuna, ela diz que entre Gênesis 1 e 1 e 2 tem um espaço de tempo que foi quando Deus criou a terra, depois o diabo vem, arrasa a terra fica sem forma e vazia, então Deus cria tudo novamente, que é quando o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Tá? E o criacionismo progressivo não, talvez não tenha só um espaço de tempo entre Gênesis 1 e 1, e 1 e 2, talvez tenha entre vários versículos, talvez o capítulo inteiro seja bem espaçado. Outra coisa também é que os dias da criação, eles podem ser de 24 horas, tá? Diferente do evolucionismo. O evolucionismo ele não vai entender os dias da criação de forma como nós entendemos natural, 24 horas, mas aqui talvez sim. Então, por exemplo, explicando assim, Deus, há 20 bilhões de anos, ele criou tudo, céus e terra, Gênesis 1. Aí passou 50 milhões de anos, ele foi lá e fez outra coisa. Então, num dia. Deus, em um dia, ele fez aquilo que ele disse que fez. Tá? Então, a criação é feita de forma final, excelente, como nós vemos. Tá? Não foi criada uma espécie de macaco. Todos os macacos, todas as espécies foram criadas. Mas talvez esse dia aconteceu há 50 milhões de anos. O homem apareceu há 1 milhão de anos, um exemplo. Tá? Não estou dando datas aqui que realmente tenham a ver. Entendeu? Então tem essa questão, que o criacionismo progressivo ele pode dizer isso. Não, foi em dias, foi realmente em dias de 24 horas. Mas a distância entre um dia e outro talvez tem milhões, bilhões de anos. Espero que você tenha conseguido entender ali. Tá? Ou talvez eles podem entender também, tá, que ele seja ali meio alegórico. Tá? Esses dias também eles podem ser.
Só que a questão é que quando Deus cria, o que é importante no criacionismo progressivo? A criação ela é final. Não vai haver progresso ou evolução na criação, principalmente do homem, tá? O homem foi criado como que ele é, já diferente do evolucionismo. Então, seria uma segunda teoria aí, tá? É uma teoria de que Deus cria tudo de forma progressiva, mas não é que de maneira alguma Deus ele usa seleção natural, Deus usa métodos naturais. Não, Deus está ali criando, Deus está ali agindo. Deus em determinados períodos ele vem e ele age na criação. Se ele não agir, a criação ficaria daquele jeito, tá? Quais vão ser as objeções, tá? Obviamente, por ela ser um pouco parecida com a teoria da lacuna e do evolucionismo, elas vai ter, tá? Uma das coisas é o seguinte: não há nenhum texto na Bíblia que apoie essa teoria, só a imaginação. Então, para quem é mais exegeta, para quem é mais defensor de uma leitura bíblica ou de uma teologia que ela se apoie estritamente na Bíblia, você não vai chegar na Bíblia nessa conclusão. Você vai ter que ter uma teoria de fora para integrar com a Bíblia. Segunda coisa, que o conceito de dia, em hebraico yom, ele dificilmente se entende como período de tempo, tá? Ou como eu disse assim, se passou milhares, milhões de anos. Geralmente ele é entendido como essa continuidade que nós conhecemos simples, dia e noite, 24 horas. Terceira coisa, a narrativa bíblica não tem referência a espaço de tempo tão desconexo, tá? Onde se passa tanto tempo entre um dia e outro. Tá? E aí, na verdade, eu faço aqui uma questão, uma observação para quem é o pessoal teólogo de plantão. Tá? Isso a gente sabe que na exegese bíblica, a tendência é sempre procurar ler de forma mais simples e procurar o sentido mais simples do texto. Tá? Ficar procurando ou inventando novidades, né? Ficar tentando ali nas entrelinhas achar teorias, isso é um problema, isso pode trazer heresias. Tá? Não estou dizendo que a Bíblia não dê esse tipo de abertura. Só estou aqui dizendo que talvez para agradar mais uma abordagem científica, talvez a gente tenha alguns problemas ali na parte exegética, beleza? E a última coisa que eu vou já falar do evolucionismo teísta, mas as objeções que nós vamos ver lá, elas também vão se aplicar de certa forma, tá? Não exatamente, mas de certa forma elas se aplicam. Então, o que é o evolucionismo teísta, que é onde a gente vai chegar aqui? Esse talvez é onde a gente vai tentar ter a melhor integração entre as descobertas científicas e entre justamente a teologia ali, tá? Quais são as características disso? Até só antes de eu falar das características, esse ano, 2021, na escola Charles Spurgeon, eles postaram uma série de vídeos sobre o evolucionismo teísta. Muito bom, eu comecei a assistir assim, muito, muito bom mesmo. Eu assisti o primeiro do N. Gruden, ele basicamente, de uma abordagem teológica, ele destrói ali, bagaça. Então é muito bacana você também procurar, tá? Tem lá da Charles Spurgeon. Mas qual que é essa ideia, tá? O evolucionismo teísta, que inclusive acho que é o Francis ou Stephen Collins que mais vai defender isso hoje, é um americano. É uma teoria, primeiramente ela vai ser baseada aí, tá, na ciência e também numa interpretação mais flexível da Bíblia. Tá? Isso é importante deixar bem claro. Ou seja, ela vai trazer de forma alegórica e ela vai conciliar o relato bíblico com as evidências científicas, com as descobertas. Então, aqui no evolucionismo teísta, aquele princípio, aquele modelo 5, né, de a ciência prevalecer, ou talvez o 4 da teologia só dar a base para a ciência, talvez vão ser bem mais fortes no evolucionismo teísta. Tá? Primeira coisa que já fica clara aqui, um dia não é um dia, ou seja, um dia de 24 horas. Né? Um argumento simples do evolucionismo teísta é que um dia para Deus é como 1000 anos. Logo, de um dia de outro para a criação pode ser passado muito tempo. Tá? Talvez seria um erro nosso ao ler a Bíblia entender que um dia é um dia. É o que vai dizer o evolucionismo teísta. E nós temos que trazer isso de forma alegórica. Tá? Já que várias outras passagens da Bíblia também são alegóricas. Então, por que essa não ser? Tá? Eu vou ver depois o porquê que essa talvez não seja, do ponto de vista teológico mais ortodoxo.
Quem vai definir essa teoria, isso eles estão certos uma coisa, há lacunas nas genealogias. Então, aqui nós pegamos um ponto importante da teoria da Terra Jovem. A teoria da Terra Jovem ser baseada em genealogias talvez não seja o mais correto. Por quê? Porque há lacunas. A Bíblia mesmo ela deixa lacunas nas genealogias, tá? Eu tenho até um exemplo aqui embaixo que eu já vou trazer para vocês. Né? Por exemplo, 1 Crônicas e Mateus. Nós vamos ver ali, ó, de Salomão para Roboão, para Abias, para Asa, para Jeosafá, para Jorão, Acasias, Joás, Amazias, Jotão. E Mateus 1, do 7 ao 9, nós vamos ver que tem menos gente ali. Nós temos Salomão, Roboão, Abias, Asa, para Josafá e Jorão. Aí nós temos Uzias e Jotão. Então, ou seja, pula-se ali algumas genealogias. Tá? Nós percebemos que a de Mateus, de Salomão para Jotão, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e de crônicas muito mais. Então, são três gerações que são puladas ali. Eles vão usar isso. Outro fato que aí eles vão perceber na leitura bíblica é que as genealogias de Gênesis são sempre de 10 em 10. Eles vão dizer, olha, você não acha que é muita coincidência? Né? Você não concorda de 10 em 10 acontecer algo? É muita coincidência, então talvez isso seja poético, talvez isso seja alegórico, tá? Talvez o autor aí, se for Moisés ou quem for, né, de Gênesis, ele simplesmente escolheu 10. Ele escolheu as 10 que ele achou que mais representava. Então talvez, por exemplo, de Adão a um Matusalém ali, você vai ter 100, 200 gerações, mas talvez ele escolheu algumas para representar, tá? Essa é a ideia. E essa questão das genealogias nós temos que concordar que realmente é um argumento assim, bem talvez fraco para determinar a Terra, tá? A idade da Terra ali. Então esses são alguns pontos fortes do evolucionismo teísta. O que o evolucionismo teísta vai dizer então? Tá? Ou, na verdade, o que a ciência vai dizer e o evolucionismo teísta vai absorver. Inclusive esse é um problema meu, tá? Com talvez a ciência cristã, essa questão do evolucionismo. É a gente absorver o que a ciência diz e a gente subverte, a gente subjuga a Bíblia, o conhecimento teológico para se encaixar na ciência. E por que eu penso que isso é um problema? Porque amanhã ou depois, quando a ciência muda, a gente vai ter que mudar a teoria. E o que acontece? Nesse muda e vai para cá e vai para lá e pensa assim, pensa diferente. A única coisa que desgastou foi a verdade bíblica, né? Nós desvalorizamos a verdade da Bíblia, nós desvalorizamos a inerrância por conta disso. Então isso eu acho um problema, tá? Oi, meu nenenzão, chegou o filhão aqui. Vem dar um oi, papai tá gravando aula. Você quer ver? Olha aqui, o papai tá gravando. Dá oi pra todo mundo. Oi. Vai lá com a mamãe. Então, você vai querer o meu nanau. Olha lá. Levou o celular que eu estou usando de apoio, mas vamos lá. Continuando aqui. Então, há algumas questões que o evolucionismo teísta ele vai trazer. Ele vai dizer que Deus criou as espécies básicas, tá? Isso é interessante que talvez tenha um certo apoio na questão aí da leitura bíblica, né? Eles vão dizer, ó, de maneira alguma a Bíblia diz que Deus criou os animais finais em todas as espécies. Por exemplo, Deus criou uma espécie básica e ele deixou ela se desenvolver, tá? Ou seja, Deus ele agiu diretamente. E quando até Deus diz para o homem, vá, se multiplica, né, ele dá para a criação esse poder, eles vão dizer, Deus deu o poder também ela de se desenvolver e evoluir, tá? Porém, até uma coisa que ela vai ressaltar, Deus aqui, ele mantém tudo de forma natural, tá? Ele vai manter tudo pelas leis naturais, só que em certos momentos talvez ele vai atuar. Por exemplo, um dos momentos que eu disse que é um pouco difícil a gente tentar entender ali na questão da perspectiva ciência ou do evolucionismo ateu, é a questão de quando Deus ali, se ele não atua, o homem ele vai deixar de ser um símio para ser um homem racional, da irracionalidade para a racionalidade. Isso dificilmente se explica, né? Não tem, na verdade, atualmente uma explicação satisfatória. Nós temos então que simplesmente dizer que é Deus atuando, tá? Outra coisa ali, como Gênesis 1:11, o 20 e 24 vai dizer que Deus ordenou que a terra produza,
eles vão dizer assim que ela pode produzir, né? Que os animais podem se produzir, se desenvolver, então eles vão seguir isso, tá? O evolucionismo teísta, ele não vai, por exemplo, ser adepto de uma seleção natural cega. Ele vai dizer que talvez é uma seleção de forma natural, mas seguindo a ordem divina, seguindo as diretrizes divinas, e isso não necessariamente quer dizer que é cego, tá? Outra coisa aqui, que é enquanto a gente na Terra Jovem está ressaltando Deus cria tudo diretamente, quem é adepto desse evolucionismo teísta, ele não vai ver necessidade disso. Ele acha que não é Deus que tem que ficar agindo de tudo, assim, que achar que Deus tem que ficar colocando a mão em tudo. Talvez não tenha necessidade disso. Tá? Talvez o poder de Deus não é visto assim, né? Pô, que Deus só é poderoso se ele estiver ali agindo, colocando a mão. Não. Muito pelo contrário. Deus, ele pode sim ser glorificado, ser visto em causas secundárias. Ele pode ser Deus, mesmo não agindo diretamente, agindo de forma indireta, tá? Isso é o que eles vão estar colocando ali. E obviamente ela vai tentar procurar harmonizar o máximo possível a Bíblia e a ciência. Na verdade, até a minha crítica talvez é que ela harmoniza demais ainda, né? A ciência fica acima da Bíblia, tá? Eu tenho um problema isso, quando algumas coisas querem ditar a fé, ou ditar como nós temos que ler a Bíblia. Eu tenho um problema com o evolucionismo, às vezes com a ciência, né, cristã, onde ela tem que ficar dizendo como que eu tenho que ler a Bíblia, como que eu tenho que interpretar a Bíblia. Isso eu tenho um pouco de problema, tá? Não estou dizendo que eu estou certo ou errado. Quais são objeções? A primeira objeção aqui é uma pancada do Berkhof. Berkhof é um teólogo muito respeitado do século passado, e ele pegou, na verdade na época dele mesmo já estava muito forte a questão do evolucionismo, e ele vai fazer uma crítica muito dura. Então a objeção dele acho que vale ser ressaltada aqui, que é a seguinte: é realmente uma vergonha dizer que Deus é chamado a intervalos periódicos a socorrer a natureza, remediando os abismos vazios da evolução. Evolução teística é uma contradição de termos. É tão destrutiva a fé na doutrina bíblica da criação como a evolução naturalista. Então devo perceber que ele não é muito fã. Para ele, a evolução natural, cega, aleatória, e dizer que Deus deixou o mundo por conta, de vez em quando ele vem socorrer, em outras palavras, isso é um absurdo. Tá. Vale a pena considerar a opinião dele, principalmente porque ele é um estudioso muito respeitado. Tá. Outra coisa é que ela anula ou, no mínimo, diminui a autoridade da Bíblia. Tá? Principalmente a autoridade da Bíblia nessas questões, como eu disse, de interpretação e de leitura. Não é que nós não podemos ter uma abertura, não é que nós não podemos ler a Bíblia de outra forma, mas nós vamos diminuir, tá? E ela compromete sim, o evolucionismo, principalmente o teísta, ele compromete a inerrância da Bíblia, a suficiência das Escrituras aí, de certa maneira. Né? Porque ele talvez vai, na melhor das hipóteses, limitar. Ou seja, isso aqui só serve de exemplo. Adão e Eva vão servir só talvez de exemplo para a gente de pessoas que desobedeceram a Deus, mas não um exemplo narrativo histórico que seja de fato fidedigno. A terceira coisa, que é uma objeção, essa é histórica e é válida, é que a ideia de Gênesis dos dias sempre foram literais. Tá? Tirando agora desses evolucionistas teístas para cá, de 1 ou 2 séculos no máximo para cá, sempre foi entendido que houve tarde de manhã em Gênesis 1 é tarde de manhã. Outra coisa também, aí é um problema da integração da própria leitura bíblica. Então, tá, beleza, eu estou conseguindo integrar ciência e Bíblia, mas eu vou ter um problema para entregar a própria Bíblia em si. Por quê? Gênesis, ele vai ter um relato ligado a outras narrativas, por exemplo, Êxodo 20. Deus fala para o povo de Israel descansar 6 dias e no 7º dia descansar. Então, se eu entendo Gênesis 1 como alegórico, talvez não são 6 dias consecutivos de 24 horas, né? Apesar de ser a mesma palavra no hebraico, talvez o povo de Israel não precisasse trabalhar 6 dias e descansar. Talvez eles poderiam trabalhar 60 anos e só descansar 10 anos. Por que não? Então você percebe que isso dá abertura para comprometer a leitura bíblica, tá? Não estou dizendo que ele compromete, dá para a gente simplesmente fazer um malabarismo aí. Mas nós temos que, de fato, se nós somos honestos, dizer que ele dá abertura para comprometer. Tá?
Já que uma vez que Êxodo 20, inclusive, ele cita, ele referencia a criação. Tá? E, obviamente, metade do Novo Testamento, né, quase metade, ele vai se referir a Gênesis como literal. Várias passagens, Timóteo vai dizer que Deus criou o homem e a mulher, Jesus mesmo ele vai pegar a Gênesis e vai dizer que é aquilo que Deus criou. Então, talvez nós vamos dizer que ou eles estão errados ou eles entenderam metade do Novo Testamento e Jesus de forma errada, né? Não tem o sentido como nós temos. E aí, talvez nós somos mais evoluídos então? Enfim, não sei. Quarta coisa, que é uma objeção minha aí, é que o cientista que vai predominar sobre a Bíblia, tá? E é interessante, isso é uma ressalva importante para se fazer, gente. A ciência não é uma instituição pessoal, né? A ciência não é Deus, apesar do cientificismo trazer isso. Então, quem prevalece sobre a Bíblia, sobre as vozes de Paulo, de Pedro, de Jesus, não é a voz da ciência. São a voz de cientistas. E isso é importante a gente deixar bem claro, tá? Dessa perspectiva. A gente nunca pode perder essa perspectiva. Né? Não tem a ciência em si. São cientistas, são teorias científicas que vão predominar. Isso eu acho que é um problema. Né? Quinta coisa, nos parece, tá? Nos parece, talvez, quem sabe, que a Bíblia ensina isso, né? Talvez está lá em Romanos, que a glória de Deus é vista na criação, que Deus se manifesta, talvez você já deve ter lido isso. E me parece que Deus atuando nas causas secundárias, um Deus oculto nos processos, como é no evolucionismo, ou seja, Deus só está conduzindo de longe, de fora, né? É um Deus transcendente a criação, me parece um problema, tá? Me parece que fica difícil a gente achar, né? Aquele versículo de Romanos que diz que os homens são indesculpáveis porque Deus é visto. No evolucionismo teísta talvez parece que não, eles têm desculpa sim. Só me parece, tá? Uma observação aqui, para quem gosta de ler, tá? O Herman Bavinck, na Dogmática Reformada, excelente obra, né? Acho que uma das melhores já feitas em questão teológica, né? E principalmente reformada. Ele vai trazer uma ideia intermediária aí, tá? O Bavinck, ele já vem na época de Darwin ali, então ele tá bem no auge dessa controvérsia, evolução, teísmo, naturalismo, essas coisas, tá? Então ele tem uma ideia intermediária, para quem quiser, vale a pena consultar. Tá? Agora, outra coisa aí, que também vale a pena a gente trazer, tá? Não tem a ver com a questão agora dessas teorias, é o design inteligente, tá? O design inteligente, ele pode muito bem ser aplicado a qualquer teoria que a gente acabou de ver, tá? Sem problema nenhum, tá? Qual que é justamente a questão ali do design inteligente? Ele não vai ser uma teoria científica, ele vai ser uma teoria filosófica, tá? Então, é interessante deixar bem claro, porque o design inteligente ele não se propõe a fazer ciência, né, propriamente dito. E é importante deixar isso bem claro, porque o design inteligente também é, sim, ciência. Tá? Se você colocar lá no Google design inteligente, a primeira coisa que o Google traz do Wikipedia é chamando o design inteligente de uma pseudociência. Só que agora é interessante até como eu tinha dito. Quem diz que o design inteligente é uma pseudociência, se ele usar esses mesmos critérios, ele vai descartar muita coisa, tá? Então, o design inteligente hoje em dia é muito atacado, principalmente porque acredita cegamente no evolucionismo, né, no macroevolucionismo, e fica chamando de pseudociência, embora não é. O design inteligente ele é sim uma teoria e ele é ciência, né, porque ele respeita a questões científicas ali, e principalmente porque ele é de cunho filosófico, tá? Então, por exemplo, aqui, até como eu já tinha dito, a gente já viu sobre ciência, cientificismo, a gente não vai ficar analisando essas coisas. Mas uma coisa que eu preciso lembrar, que eu inclusive já disse, se nós provarmos que algo é falso, isso deixa de ser ciência, ou se simplesmente porque isso ele não dá para se provar que é verdadeiro, nós devemos, né, por exemplo, o Carl Stephen Hawking, tirar o título dele de cientista, ou de vários outros, ao longo da história. Nós não fazemos isso, tá? Não é porque uma teoria se prova falsa, e talvez da inteligente, ou algumas das que a gente acabou de ver, possam se provar falsas,
nem por causa disso a gente vai chamar elas de pseudociências, tá? Porque nós não fazemos isso como cientistas. E outra coisa é justamente apelar para Deus ou fatores não observáveis. Isso não desmerece nenhuma teoria, tá? Porque, como eu já coloquei, alguns estudos coloquei químicos, na verdade químicos, mas cosmológicos, químicos, eles vão ter perdas. Porque alguns deles, às vezes até dependendo o cientista, boa parte do que ele faz é baseado fruto de especulação, teoria e fórmulas. Coisas que não são observáveis de fato, tá? Né? São racionalmente justificáveis, mas Deus também racionalmente pode ser justificável, certo? Então, só a questão a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o design inteligente ele vai ter ali uma integração bacana entre teologia e ciência, só que ele vai ser muito atacado, tá? Inclusive comunidades científicas que não concordam, mas a gente tem que ver, às vezes, os critérios que eles usam são no mínimo hipócritas, né? São, como eu falei, 2 pesos, 2 medidas. O que o design inteligente ele vai propor ali, tá? Ele tem 2 proposições que são básicas. Tá? Como eu disse, ele não é uma teoria, por exemplo, da criação, que a gente está vendo lá. Mas ele vai ter 2 proposições. A primeira é de que a tese, a ideia de que o universo tem um projetista, ou seja, de que se o universo foi criado tem um criador, ela é muito superior à ideia que é naturalista, que o evolucionismo traz natural, que nós somos um relógio sem relojoeiro. Então o design inteligente vai falar, olha, é muito superior, é muito mais racional, é muito mais correto você pensar que o universo ele tem o projetista, porque ele foi projetado, tudo no universo parece projetado, né? É o que o design inteligente vai dizer, não estou dizendo que de fato seja. Então, nós temos que reconhecer a superioridade dessa tese em relação à outra. Então, você percebe que isso é um argumento filosófico, não é um argumento científico, né? É filosófico. Olha, nos parece o que nós conseguimos observar, e eles vão dar vários exemplos disso. Tem inclusive no YouTube mesmo, acho que é Marcos Eberlin, ele é um defensor disso, pela editora Fiel, né, no curso Fiel de Liderança. Ele tem uma aula que está no YouTube, onde ele vai justamente pegar isso, ele vai pegar exemplos, teses, ele vai mostrar na criação, nas coisas do universo, que elas têm padrão, que elas seguem um projeto, tá? E que por conta disso, isso são evidências simplesmente para dizer que tem um projetista, então é uma tese superior. Outra proposição que é básica no design inteligente é a seguinte, que os fatos que nós observamos justificam isso. Então, um exemplo simples, existe lei, né? Nós falamos das leis da natureza, que na verdade são até erradas, né? A natureza não é uma entidade, são leis naturais. Né? A natureza não é um Deus criador. Se existem leis naturais, é porque existe um legislador. Então, talvez essa ideia que eles vão trazer, percebe? Existe lei da gravidade, lei disso, lei da termodinâmica, existe um monte de lei. Tá, mas se existem leis, foi um legislador. Né? Se está organizado, alguém organizou. Essa é justamente a ideia deles. Então, enquanto o evolucionismo ateu vai dizer que de forma espontânea, não intencional, aleatória, o desorganizado se organizou, tem que ter muita fé para acreditar nisso. O design inteligente, né, até precisa ter menos fé, vai dizer, olha, é o mais simples, a opção mais simples é que se está organizado, Deus organizou. Então nós podemos inferir isso, tá? Vale a pena também a gente dar uma olhada no design inteligente. E como eu já disse, relembrando, não é uma teoria, ele pode se encaixar em qualquer uma delas ali. Tá? Quais são os argumentos que o pessoal do design inteligente vai trazer ali? E argumentos você vai perceber que inclusive eles têm base até para estudos científicos. Tá? Eles trazem muito estudo científico. Né? A primeira deles é a complexidade irredutível. Tá? Ou seja, a vida ela é composta de partes tão interligadas que elas dependem uma das outras. É diferente, por exemplo, de uma coisa mecânica que o homem cria sem vida. Né? Eu posso, às vezes, por exemplo, num carro ou numa moto, numa coisa mecânica, sem certas partes funcionar, ou que simplesmente tem ali. E na questão da vida, talvez não é assim. Tá? Né? A mudança em partes por mutação, por exemplo, ela não pode ser responsável. Isso é uma coisa interessante do design inteligente. Porque o homem ele mudou, por exemplo, no caso da água viva, que ela muda no ferrão, ou que ela muda certa parte, tá, do seu ser, isso não necessariamente
garante a eficiência de toda a estrutura da vida. Tá? Isso, inclusive, é uma inferência do evolucionismo, que talvez carece de provas. Então, ou seja, mudou-se uma coisa. Quer dizer, então, que toda a estrutura ficou eficiente? Outra coisa também é importante a gente notar, principalmente em relação à vida aqui, tá? Nós não temos meio termo, não tem meia vida. Ou é vida ou é morte, tá? Não existe uma questão de meia vida. Então, a complexidade da criação, principalmente até questões humanas de vida, ela é irredutível. Não dá pra gente, né, ter uma meia complexidade. Outro argumento que eles vão usar também é que a complexidade é específica. Ou seja, é impossível que padrões tão complexos, quando a gente vê, por exemplo, o homem, os seres vivos, isso vem do acaso, tá? Isso é uma coisa que eu concordo muito quando a gente vê a complexidade da vida, até como a vida é gerada. E você pensar que simplesmente, de forma cega, aleatória, a evolução fez isso, tá? Então eles vão dizer isso, essa complexidade é tão específica que é praticamente impossível a gente acreditar que ela é fruto do acaso, que é o que a evolução vai dizer, tá? Já que é um processo não guiado, é um acaso, é, né, quase sorte ali. E outra coisa interessante a gente também aqui, deixar uma coisa bem clara sobre a seleção natural do evolucionismo. Embora o evolucionismo ele vai dizer que o mais apto sobrevive, isso não é certo, por exemplo, que ele vai se reproduzir ou prosperar. Tá? Por exemplo, a gente sabe que as formas de vida, né, na evolução que nós temos hoje, atual, nós somos o auge da evolução, digamos assim, é o homem e a mulher. Mas são dois seres que para sobreviver precisam um do outro. E é interessante porque talvez, né, não estou dizendo que seja, filosoficamente falando aí, há unidades de vida mais básicas que não são mais evoluídas, por exemplo, são assexuadas, são tipo de células, bactérias assim, que elas não precisam de outro organismo. Talvez isso seria uma vantagem na sobrevivência, mas não necessariamente garante que ela vai se reproduzir e prosperar. Tá? Então, esse é um outro argumento do design inteligente. Outra coisa que é o princípio antrópico. Tá? É o seguinte, obviamente eles vão acreditar e vão tentar achar teorias, ideias científicas para apoiar isso. É que o desenvolvimento da vida na Terra, ele requer tantas variáveis, tantas coisas harmonizadas, que é impossível e elas chegarem nisso ao acaso, tá? Então, um exemplo que eles vão dar aqui, por exemplo, o nosso planeta. Nós estamos na distância exata do Sol. Se nós fôssemos um pouco mais próximo, já não dá para ter vida. E talvez um pouco mais distante seria inviável. Né? É o caso, por exemplo, quando a gente vai procurar vida em Marte, por questões do sistema solar, não dá para ter vida lá. O ser humano agora, né, essa busca por outros planetas habitáveis, ela se tornou, né, mais frequente e a gente percebe que é muito difícil encontrar. Então eles vão dizer, olha, aparentemente até o que nós sabemos hoje em dia, isso foi criado de forma mas tão perfeita que é difícil você dizer que é o acaso. Isso é um argumento muito forte. Tá? Nós sabemos que se não existissem determinadas plantas ou animais, toda a vida poderia ser extinta. Né? Um caso, por exemplo, de um animal é a abelha. A gente tem muita preocupação com a questão da extinção deles, que a gente sabe o quanto eles são importantes para o ecossistema. Então, parece, nossa, que sorte, né, que a gente tem isso. Ou talvez quem vai acreditar em Deus, nossa, ainda bem que Deus criou. Enfim, tá? Só uma coisa, uma observação do design inteligente, que talvez pareça o ponto forte, mas eu considero até que seja um ponto fraco dele, é o seguinte: por não ter uma estrutura sistemática, ela se apoia muito em estudos científicos. Então, eu acho que ele fica muito vulnerável a ataques. Né? A gente já viu que é atacado por fora, por quem é ateu, por quem é naturalista, mas até numa questão mesmo também teológica ali, para quem vai fazer uma ciência cristã defender, também fica um pouco complicado, tá? Esse apoio aí. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, a gente viu, eu cheguei a ver o vídeo do Marcus Eberlin lá, e ele usa, por exemplo, acho que é o padrão de Fibonacci e algumas ideias lá para dizer
para apoiar o design inteligente, apoiar essa tese dele. Mas por que isso, no meu ponto de vista, é um ponto fraco? Se amanhã ou depois simplesmente se provar que esse padrão ele é aleatório, ou que ele tem a ver com uma lei da natureza, né? Talvez você já vai desacreditar o design inteligente. Talvez. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, pessoal, ficou acho que bem mais estendida essa aula que a outra. Questões finais importantes para a gente aí, para integrar ciência e teologia, que é importante. Primeira coisa, é importante a gente não usar Deus como tapa-buracos, tá? Ou seja, quando a gente não tem explicação, usar Deus. Por exemplo, no evolucionismo. Ah, mas como que o irracional, como que o macaco símio se torna homem? Ah, foi Deus. Deus foi lá e iluminou ele. Como que a não-vida, a matéria inanimada se tornou matéria animada e com vida? Foi Deus. Então, qual que é o problema da gente fazer isso, de usar Deus como tapa-buraco? É que o que a gente tem percebido, principalmente na ciência, os mistérios da ciência e da vida cada vez mais estão sendo resolvidos. Então, se a gente só usa Deus para isso, para tapar buraco, a gente percebe que conforme os buracos diminuem, Deus tem menos espaço. Então, se Deus na ciência só ocupar buracos, cada vez Deus vai ter menos espaço, tá? Não tem como. Segunda coisa é que nós temos que tomar cuidado com isso, é a questão de usar Deus para explicar algo ou para explicar fatores. Por exemplo, dizer, Deus quis ou Deus fez assim. Né? Isso tem que tomar cuidado para não limitar a curiosidade ou a investigação científica. Tá? Isso, inclusive, é um argumento que muita gente usa contra cientistas e contra a ciência cristã. Dizer, usar Deus como explicação vai limitar. Então, eu não vou procurar. Se está em Deus, está resolvido. E muito pelo contrário. Tá? Deus, né, a cosmovisão, a ideia de que Deus ele se manifesta na criação, de que ele é glorificado nela e no desvendar dela, ele não tem que ser uma limitação, muito pelo contrário, ele tem que empenhar quem busca conhecimento. Né? Ele tem que, às vezes, na verdade, procurar até melhores explicações, ele não pode aceitar explicações que simplesmente se atenham a meias respostas ou se apoiam só em teorias fracas ou em coisas... Porque justamente ele crê em Deus, ele crê que tem Deus ali, que tem uma mente, não é, gloriosa naquilo. Tá? Outra coisa importante também para a gente sempre ter em mente isso. Tudo vai trabalhar com pressupostos, com premissas, tá? Inclusive a ciência. Tá? Isso é uma coisa que a gente aprende em filosofia, quem estuda filosofia já aprende isso. Até em debates a gente vai perceber que a pessoa sempre tem premissas, pressupostos, e tem na ciência. Isso não deve desencorajar você que gosta de teologia e de ciência a ter Deus, tá? Afirmar Deus como pressuposto de maneira alguma é um retrocesso, até porque a ciência também vai ter os seus, tá? Que às vezes são até mais fracos do que Deus, né? E outra coisa, tá? Só para deixar um exemplo claro disso, o exemplo da ciência, do estudo científico aí, é justamente o de Aristóteles e Newton na questão da vida. Tá? Vou dar um exemplo aqui deles bem simples. Quando Aristóteles faz o seu quadro do universo, de como vai funcionar o universo, movimento, corpos celestes, enfim, essa questão, o movimento para ele não era algo natural. Isso era um problema. Tá? No quadro do universo de Aristóteles, aristotélico, o movimento é um problema, porque não é tido como natural. A inércia, a estática é o natural. Mas Newton, quando ele faz o seu quadro do universo, ele simplesmente toma como básico o movimento linear e uniforme. Então, enquanto Aristóteles ele tinha isso como problema, Newton ele simplesmente disse, isso é básico. Vamos dizer que o movimento, não dizer assim, de forma sem estudo, sem teoria, pelo amor de Deus, gente. Mas vamos dizer que o movimento linear uniforme ele é natural. E é interessante porque é um avanço que Newton trouxe para a ciência. Então, se achar que Deus, achar que ter coisas como básicas, como pressupostos, é um retrocesso para a ciência, nós temos que dizer que o que o Newton fez foi um retrocesso. Na verdade, não. A história até é para provar que o que ele fez foi um avanço. Trouxe um grande avanço para a ciência. E ele trouxe isso como?
dizendo que simplesmente o movimento linear uniforme é natural, tá? Então nós podemos sim ter, tá, pressupostos básicos, nós podemos até teorias teológicas trazer elas para a ciência como base, usar elas como pressupostos básicos, tá? Obviamente nós não vamos fazer isso de forma descabida ou sem estudo, mas nós podemos sim, tá? Então é importante, essas são as questões finais aí para a gente refletir. Espero que você tenha gostado, tá? Espero que você procure integrar melhor a teologia e a ciência. Até mais, pessoal.